Oi, gente, nós somos um grupo de 6 estudantes, o Jaiurte, a Kércia, a Emilce, a Adriele, a Rubiana e eu, a Daniela. E nós preparamos uma videoaula para vocês sobre sinapse nervosa. Aproveitando aí a deixa da galera do YouTube, que agora está fazendo o Draw My Life, a gente resolveu então fazer o Draw My Synapse como uma forma didática de apresentação desse conteúdo para vocês. Para poder a gente entender o que é uma sinapse nervosa, a gente tem que primeiro entender o que é um neurônio. É a célula, gente, fundamental e funcional do sistema nervoso. Essa célula, ela pode apresentar diferentes formas de desempenhar diferentes funções, mas nenhuma delas tem capacidade de replicação. Então, essa célula não realiza mitose. A região onde fica o núcleo do neurônio a gente chama de soma, ou corpo celular. Desse corpo celular, dessa região, partem projeções que são chamadas de dendritos. Esses dendritos entram em contato com outros neurônios. O axônio é a região onde há a propagação do potencial de ação e ele está revestido pela bainha de mielina, importantíssima aí na aceleração desse potencial. E por final, a gente tem a região terminal do neurônio. Bom, os neurônios, gente, eles conduzem informações para a realização de alguma ação. É por esse motivo que eles estão sempre interligados, dispostos, próximos uns aos outros, mas não estão totalmente juntos em si, não estão ligados. Eles estão próximos, mas estão separados por um pequeno espaço, cerca de 20 a 30 nanômetros, que é chamado de fenda sináptica. E didaticamente, a gente diferencia neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico. Bem, dentro de cada região terminal, nos botões sinápticos, existem diversas organelas, inclusive numerosas mitocôndrias, para vocês verem que nessa região aí há um gasto energético muito alto. E também há um agregado de vesículas sinápticas. São essas vesículas que levam as proteínas, que são chamadas de neurotransmissores, que são indispensáveis na propagação dessa sinapse nervosa. Então, esses neurotransmissores são liberados aí nessa fenda sináptica. Bom, quando ocorre um desencadeamento de um potencial de ação que se propaga na célula nervosa, a membrana dessa célula é despolarizada e ocorre então a indução de abertura dos canais de cálcio. Quando esse cálcio entra nessa célula, ele faz com que haja uma mudança na conformação de proteínas chamadas de sítios de liberação. Então, esse cálcio ele vai lá, se liga a essas proteínas que se encontram na superfície interna dessa membrana pré-sináptica e aí muda a forma delas, fazendo com que elas se liguem às vesículas sinápticas e se fundam nessa membrana pré-sináptica. E aí, tudo que está dentro dessa vesícula vai sair nessa fenda. Então, os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica. E então, rapidamente, esses neurotransmissores são recebidos pelas proteínas receptoras da membrana pós-sináptica e dão continuidade na propagação do sinal, fazendo com que altere a permeabilidade da membrana pós-sináptica, essa membrana que recebeu esse neurotransmissor. E essa permeabilidade vai fazer com que entre um ou mais íons e altere esse potencial na membrana pós-sináptica. E assim, a informação é propagada de um neurônio para outro. Nesse momento dessa propagação, se algum neurotransmissor ficar solto nessa fenda sináptica, ele retorna para o neurônio pré-sináptico. Então, como neurotransmissores principais, a gente tem a acetilcolina, a adrenalina, a dopamina e a serotonina. Então, vamos lá entender então o que é uma sinapse. Uma sinapse, gente, corresponde à região de contato entre dois neurônios, onde ocorre então a liberação de neurotransmissor de um para outro, para que o impulso nervoso possa se propagar em cadeia. As sinapses nervosas, então, elas podem ser de dois tipos, tá? Químicas ou elétricas. Aí eu expliquei para vocês as sinapses químicas. As elétricas, não há fenda sináptica, tá? Há uma junção célula-célula. Nas sinapses elétricas, não há mediação por neurotransmissores. Neste caso, a transmissão ocorre devido à presença de junções ou fendas, tá? Como a galera chama aí, chamadas de proteínas canais com o nome de conexinas. Essas conexinas são proteínas canais que permitem a passagem direta de íons de uma célula para outra e de algumas pequenas moléculas também solúveis em água aí. Dessa forma, gente, os potenciais de ação se espalham rapidamente, sem a demora
que ocorria então nas sinapses químicas, tá? Sem a demora de neurotransmissor para receber, para doar. Existe uma doença que degenera o cérebro da pessoa e faz com que essas células nervosas elas acabem morrendo com o tempo, tá? Essa doença é a doença de Alzheimer e alguns pesquisadores acham que está ligada intimamente com a relação da diminuição dos neurotransmissores, como por exemplo a acetilcolina. Essa diminuição dos neurotransmissores na sinapse nervosa faz com que as células aos poucos percam a sua função. Então, se o neurônio perde a sua função, ele acaba morrendo e com isso o cérebro da pessoa acaba se degenerando, então ficando num formato totalmente diferente do que era antes. Essa é a doença de Alzheimer e ela geralmente ocorre com idosos com mais de 65 anos de idade. Então, foi isso aí. Valeu!